Sem mais delongas, gostaria de chamar aqui ao palco Paolo Cironi. Por favor, Paolo. Salva de palmas, por favor. Thanks for having me. I think the clicker is here. Buongiorno a tutti, my name is Paolo Cironi. I am the Global Research Leader in Banking and Financial Markets at IBM, the Institute for Business Value. And I also see, it's not powering now. Vai abrir aqui a tua... sim. Okay, it goes. Okay. And I'm also author of Banks and FinTech on Platform Economies. That will be the conversation we are having today. Simplifying, what do I do every day, every week, every month? I travel continuously. I meet clients, bankers, FinTech, technology companies. And I think that through this experience, we can divide the world into 3 different macro areas without wanting to forget anyone. Let's say that digital technology was born in the United States of America 15, 20 years ago. I know the Chinese in particular are becoming very competitive, but if you like technology, what we see today starts there. Europe, where I come from, is where regulation is typically born. The European Commission has a strong interest to create a harmonization in the Capital Markets Union and protect the consumer. But the real winner of the FinTech revolution are particularly living in emerging markets in India, in China, and also in Brazil, because here the business models are born. So my role is to understand what are these business models, knowing that what works in Guangdong, China cannot work in Munich, Germany. Understand how technology can scale them up, because technology is not at the same level of maturity. You saw AI jumping. Não tem o mesmo nível de maturidade. So we need to understand where... Nós precisamos entender onde nós estamos na revolução tecnológica, mas eu quero pensar em tudo isso considerando o arcabouço regulatório, porque são serviços financeiros, então a regulação é importante. Hoje eu tenho 4 capítulos que eu vou apresentar para vocês. Vocês vão ver nos meus slides. Se vocês ficarem cansados, não se preocupem que eu vou terminar logo. Nós vamos falar sobre esses modelos de negócios, sobre o quadrante em que a FinTech se encaixa. Também vou compartilhar algumas lições que aprendemos e daí falar sobre uma história pessoal. Então vamos começar. Primeiro, vamos falar sobre a transformação dos modelos de negócios. Eu não sei o que vocês comeram nesse café da manhã, mas eu sou italiano e geralmente a gente toma um cappuccino, mas desde 2007 eu tomo suco de laranja de manhã, porque depois da crise financeira, as taxas de juros caíram e Então, é claro que mais que outros, principalmente no Japão e em Nova York, por causa das taxas de juros negativas. E aí que a atenção começou a mudar para os modelos de negócios. Primeiro, pagamentos, que é um modelo muito competitivo, então começamos a apertar e vemos as margens. E na China não é comparável com o que vemos nos Estados Unidos hoje, mas a China está à frente no entendimento de como podemos trabalhar com pagamentos, daí com a gestão e seguros, e aí é onde temos uma concorrência maior, temos uma transparência e regulação e investimentos. Então, por todo o espectro, o problema é que o modelo bancário não está mais funcionando com a mesma facilidade que funcionava antes da crise global. E 15 anos depois, ainda estamos nessa situação. E para reforçar essa opinião, eu quero mostrar 3 gráficos. O primeiro tem os dados de performance que nós vamos discutir com vocês. Então, primeiro vamos ver que os 2.000 maiores bancos do mundo e as 2 maiores, que são as economias mais desenvolvidas, que são todos os países da União Europeia, com a mesma regulação bancária, e os mercados emergentes, como Singapura, Brasil, Índia e a China. E o que podemos ver aqui é a evolução da equidade, e é um indicador de quanto valor o banco está criando para os acionistas. Então, desde que vimos a crise global, o começo, teve uma queda significativa e depois teve uma estabilização.
E aí depois teve uma subida dos últimos 3 anos por causa da pandemia. Os governos garantiram o crédito de forma massiva, que não ajudou tanto os países emergentes, porque os bancos e o governo não têm a mesma capacidade para apoiar os bancos. E depois, entretanto, sabemos que o crédito precisa ser julgado dentro do ciclo. Então, se você pensar na Europa, então 7% das hipotecas são aprovados, e aí todos acharam que ia ter uma reviravolta nisso. E aí, nos últimos 2, 3 anos, não vejamos, mas a maior preocupação é quanto os bancos podem ser eficientes, dependendo de quanto dinheiro eles lucram. E sabemos que os bancos passaram os últimos 15 anos investindo em eficiência, mas se vemos inovação no Reino Unido, ele está estável a curva. Mas tem uma lacuna entre os países mais ricos e os países emergentes por causa da força de trabalho, mas essencialmente os trabalhos mundiais não conseguiram estruturar os custos tão rápido quanto a queda de lucro. Então, e o resultado disso, e esse é o gráfico de performance, é um indicador de que, para entender se uma empresa está trabalhando de forma mais eficaz. E, então, temporal, na curva do tempo, podemos entender que se permanece em é como uma empresa que está em dificuldades. Se vocês veem como os bancos estão ao redor do mundo, aqui o resto do mundo estamos vendo uma queda e perto de 1. O PBR perto de 1. Isso significa que os analistas não confiam nos bancos quando pensam em lucratividade. Então, o modelo econômico está quebrado. E agora, talvez eu tenha me alongado demais para explicar meu ponto de vista, mas como eu queria que você certificasse, eu queria pôr a culpa em outra pessoa, do Mário Draghi, que é um ex-presidente do Banco Central Europeu, e ele tem ombros mais largos que os meus, e eu quero que vocês prestem atenção no que ele está dizendo, e depois podemos voltar para uma conversa. E podem ver que as taxas de juros negativas, podemos ver isso quanto a condições complexas econômicas, e ainda é válido atualmente. Eu não estou recebendo o áudio do vídeo. Não é possível interpretar o áudio do vídeo. Peço desculpas, não estamos aqui na cabine recebendo o áudio do vídeo. Que estamos bem fora de qualquer indicador média, tanto na Europa quanto e até mais no resto do mundo, quando comparado com outros bancos e em outras partes do mundo. E há algumas fraquezas estruturais no setor bancário, mais pronunciados em algumas partes da eurozona, na zona do euro, do que em outros, e acho que essas considerações afetam mais significativamente do que as taxas negativas, a lucratividade dos bancos e a necessidade de ajustar o modelo para a digitalização e as mudanças tecnológicas é algo muito mais importante do que ficar bravo sobre as taxas negativas. Então, 2 coisas são importantíssimas quanto ao discurso dele. Primeiro, nós somos ambos italianos, mas o sotaque dele em inglês é muito melhor que o meu. E a segunda coisa é que eles são... E tudo que importa. Ele não diz que os bancos têm que digitalizar os modelos existentes e leva tudo para a nuvem e pronto. Não, eles precisam ajustar o modelo de negócios para se beneficiar da digitalização de serviços financeiros. E o que eu estou dizendo é que se você não consegue aprender esse seu modelo as tecnologias digitais, você vai perder as vantagens que ele oferece. Mas parte do meu trabalho é encontrar formas de explicar isso para vocês. E no meu primeiro capítulo do livro, dado o complexo cenário microeconômico, os bancos têm uma dificuldade para ser lucrativos. Então,
não só eles precisam alavancar a tecnologia digital, mas precisam parear isso com a transformação do modelo digital se querem ser bem-sucedidos. E a transformação digital é o que vai garantir a evolução da economia do banco. Agora, o Banco Central Europeu, mencionando de novo, e peço desculpas se vem desse continente, mas é que em poucos anos atrás, a intermediação financeira e econômica, o que significa? É que diz que as instituições financeiras, todas as fintechs e bancos têm poder de mercado apenas se forem bem-sucedidas em informação e comunicação e usar isso como um padrão global. Então, o que é informação e o que é comunicação? Informação é tudo que está dentro do core banking, pode ser as transações para pagamentos ou as seleções diversas para crédito e empréstimos. E agora pensem no contexto da Europa, e é importante para vocês aqui no Brasil, porque como as taxas eram negativas e os bancos europeus eram os mais fracos do mundo, e todas as fraquezas foram expostas. Então, você entendendo de onde vêm essas fraquezas, você entende como superá-las. Então, e os bancos europeus descobriram que há uma forma de gerar mais valor trabalhando dentro do core banking. Então, nós aconselhamos a abrir como uma plataforma de banco como serviço para inserir a informação no ecossistema de fintech para que todos os players possam alavancar essa informação para criar valor. E na Europa teve o PSD2, que era o Open Banking, e vai ser regulamentado logo, e que podiam ir além de pagamentos para outras transações bancárias. Mas disseram também que comunicação também é importante, e a comunicação está se tornando mais importante do que nunca para encontrar lucratividade de instituições financeiras. E a comunicação somos nós, são as interfaces, conversando numa agência no banco ou discutindo suas necessidades financeiras. Então, é complexo entender isso como digitalizar interfaces, porque estamos falando de seres humanos. Então, precisa pensar no banco como uma plataforma e como o outro lado da moeda, e você traz dentro da instituição financeira as inovações criadas, porque você precisa criar mais valor para as interfaces para gerar a renda dessas. E esses dois movimentos, então, de um lado, você expõe sua informação para o ecossistema banqueiro, e os bancos vão sempre existir, você traz valor para nutrir a relação e, basicamente, gerar taxas ao invés de margens de taxa de juros. E, basicamente, pega informação e comunicação e põe no eixo X e Y, e aí, quando vocês começam a tremer quando vem um gráfico que vai ser muito complexo, mas vocês vão ver como é intuitivo. Então, o quadrante, a informação subindo e a comunicação indo na horizontal. Então, quando você está indo para cima, você vai de serviços para a plataforma e fechando os ecossistemas. Quando você vai para a direita, você vai de distribuição tradicional de informações financeiras e ficando mais uma inteligência transparente. Vamos entrar mais a fundo nisso e para que vocês entendam do que eu estou falando. E onde os bancos estão atualmente? Nesse espaço, os bancos digitais e tradicionais estão no canto inferior esquerdo do quadro. Então, você precisa ir para o canto superior direito para ter um valor empresarial maior. E por que isso? Porque a Accenture nos disse há alguns anos que trilhões de dólares eram gastos com transformação digitais, mas não são as borboletas, o efeito borboleta, mas os bancos digitais, para criar mais valor, tem umas pré-condições para que isso aconteça. E, portanto, para fazer isso, vocês precisam pensar o que significa mudar de output para outcome. Então, os resultados para os clientes. Então, ao vender produtos, trabalhar numa economia de resultados para os clientes, certificando que eles conseguem pagar isso, mas ao diferente do que eles poderem pagar para produtos. Mas o que acontece com essa mudança, se você traduzir isso na horizontal, você tem que ir de um push para um pull, um mecanismo de push para o pull. E o que isso significa? Então, você tem um iPhone ou outro smartphone, isso é uma tecnologia móvel. Então, essa tecnologia móvel
é a tecnologia da demanda, que é o pull, que puxa, que nós não entramos na Amazon para ver o que acontece. Nós vamos lá porque vocês querem comprar o meu livro, por favor, comprem. So you go with the purpose. E vocês vão com um propósito, mas a maioria das pessoas não consegue puxar serviços financeiros de aplicativos financeiros. Normalmente precisam ser oferecidos esses produtos, porque senão tem, por questões biológicas do DNA da pessoa, eles não vão engajar com serviços financeiros. Então a pergunta é que como você oferece um produto numa tecnologia de demanda. Então, se vocês nos fizerem essa pergunta e conseguirem a resposta, você pode ter o aplicativo melhor do mundo e ninguém vai fazer transações, não vão ganhar dinheiro e o banco vai falir. Então, com os resultados para os clientes e os mecanismos de push e pull, tem os valores, criar valores empresariais. Então, temos duas estratégias diferentes que podemos implementar. É o cost banking, que o banco é invisível, está embutido em outro lugar para fazer o que eles precisam fazer. E o outro é que é o conscious banking, porque o banco é visível, mas é para ser transparente para o cliente, para dar e criar uma relação com os consumidores. Então, é um quadrante. Vocês entendem que para subir, vocês intensificam o resultado para os clientes, e se vão para a direita, vocês vão do push para o pull e conseguem subir para o canto superior direito. E a tecnologia, se você intensificar a informação, você consegue nuvem, dados, e esses elementos que podem ser compartilhados de forma segura nos ecossistemas. E quando você vai no eixo da comunicação, você precisa entender como intensificar a relação usando inteligência artificial. Então, se tem uma coisa que os modelos de linguagem generativos são conversas. Então, a primeira vez que estamos vendo a capacidade de acelerarmos o deslocamento no eixo horizontal. Nos últimos 7 a 10 anos, vemos mais deslocamento no eixo X, na vertical, para o Outcome Banking. Então, agora, qual é a plataforma do poder das plataformas e a forma que podemos ajustar o modelo para os benefícios da digitalização, eliminar a fricção. E que é essa fricção que eliminamos com melhor financiamento e conscious banking e contextual também? Vamos começar com o primeiro. Então, é a oportunidade, eu vou falar como um banco central, é a oportunidade de eliminar a fricção do ecossistema que torna o banco mais contextualizado e embutido para destravar ou criar novo valor. Então, as pessoas querem trabalhar de forma integrada. Não a jornada do banco é o valor. Você pode ter um clipe na Amazon, mas vender clipes, mas a Amazon deveria devolver dinheiro para os bancos porque tem as oportunidades de pagamento. Então, o engajamento aumenta conforme você diminui essa fricção. Mas vemos criação de valor. E o que eu quero dizer com essa criação é que não está nas transações. Então, não podemos fingir que somos bem-sucedidos com as transações. É por isso que alguns bancos começaram a pensar em como basicamente criar e orquestrar essas plataformas, como, por exemplo, no Brasil, é o agro, no contexto agro, que trabalhamos com um banco estatal na Índia para criar um marketplace para vender bens que tem um centro de digital wallet e mudamos a posição do push e podemos gerenciar os produtos. Mas essa fricção do ecossistema que vemos aparecendo, do conscious banking, é a necessidade de demonstrar valor para os clientes, que basicamente elimina a fricção de conhecimento, e isso que torna o banco consciente e que abre e cria valor. Não a relação entre o banco e Bill Gates não estava correto. Ele disse que as pessoas precisam de bancos, de serviços bancários, não de bancos.
Talvez ele é parcialmente correto porque ele é bilionário, mas as pessoas precisam de bancários e essa relação humana é necessária. Então, sem essa relação humana, é impossível digitalizar essa parte do serviço. Então, todo modelo que você tem, os seguros, investimentos, ou a rede coexistindo e colaborando para que o valor possa ser demonstrado, para que os clientes possam oferecer e receber e sejam bem-vindos e usar a solução criada. Então, estamos no meio da apresentação. E, primeiramente, que o serviço de mercado é muito complexo para os bancos atualmente e muito diferente de 20 anos atrás. Então, precisamos ajustar esse modelo para nos beneficiarmos dos serviços bancários. E como que ajustamos esse modelo para que possamos estar conscientes no sistema bancário para eliminar a fricção nesse engajamento e esses ecossistemas de forma que possa criar valor e que os clientes estejam dispostos a pagar isso. Então, temos contextos-chave, eu falei do push pull, diz que os smartphones são sistemas de demanda, então que é difícil de oferecer produtos para os clientes, mas queria contar umas curtas histórias para que possa ilustrar um pouco mais o meu ponto de vista, e depois iremos ao terceiro capítulo, que é os aprendizados das fintech, para que cheguemos e mudamos esse quadrante. Então, queria ver vocês conhecem South Park, todos aqui? Então, esse clipe está nos Estados Unidos em 2009, então no começo da crise financeira, e vimos que o menininho tem um dinheiro que ele quer investir, ele vai para o banco dele e vamos ver o que acontece. Por favor, volume. Eu tenho um cheque de $100 da minha avó e queria... Fantástico. É uma decisão muito inteligente. Podemos colocar num fundo de multimercado e investir com as rendas, com juros compostos, e se foi. Como assim se foi? O dinheiro dinheiro já era. A performance foi, mas como assim eu tinha $100? Pronto, já era. Puf, acabou. Mas como que eu faço para recuperar? Desculpa, mas mas acabei de abrir conta. Essa fila é só para clientes. Não, você perdeu todo o meu dinheiro. Então, por favor, dê um passo para o lado para eu conversar com quem tem dinheiro conosco. É claro que isso não acontece em São Paulo e Nova York, então estão seguros. Mas tem alguns elementos que são pertinentes a essa conversa, porque eu queria ilustrar com esse desenho que o consumidor, a média do consumidor não entende finanças, e é por isso que os elementos oferecidos aos clientes, eles não conseguem se identificar e utilizar. Então, eles precisam do poder dos bancos, mas ao entender a intensidade desse mecanismo de oferta, se a parte do banco é mais pull para que o cliente possa receber mais a oferta, você entende as dificuldades de digitalizar essa parte do negócio para tornar uma fintech bem-sucedida. Então, como entender isso? No centro disso tem uma assimetria de informação. Não é o fato de que um sabe mais que o outro, é o fato de que a estrutura que bancos é uma indústria onde as pessoas fingem entender mais do futuro do que realmente entendem e não entendem. E as outras pessoas não sabem nada do futuro, mas pelo menos têm um pensamento sóbrio. E essa assimetria é o que cria a possibilidade dos bancos oferecerem produtos e conselhos. Então, pegar os empréstimos, pagamentos, investimentos e seguros, em termos de assimetria de informação, quanta incerteza faz parte do seu processo decisório quando tem que pagar hipoteca, ou quando tem que investir ou comprar seguros. Então, vamos pensar em pagamentos e é o pool, porque gera demanda. Porque se você consegue clicar e seguir adiante, então esse é o motivo que o maior unicórnio de fintechs começou em Playtech, porque eles podiam criar o volume, porque realmente gera demanda mas o problema é que a margem é pequena demais para investir na tecnologia e nem sempre funciona dependendo de onde você está no mundo. E o crédito ainda é bem pull, porque você
pega dinheiro emprestado do banco, talvez o banco não goste porque eles precisam se importar com o crédito, o risco de crédito, mas você pega o dinheiro. Então, um exemplo, se você for no meu site e você clicar no primeiro link, eu vou te dar $1.000 a 0% de juros e você devolve o dinheiro quando puder. E eu estou vendo as pessoas fazendo isso, mas o meu amigo aqui já tem um score de crédito ruim. Então, se você pensar, eu posso começar na Goldman Sachs ou outros para conseguir empréstimo, claro que é escalável, mas eles vão ter gerenciar e os juros. Eu gerenciava os juros e crédito para bancos brasileiros. Então, por exemplo, o Marcos estava encarregado da gestão disso. Então, você tem que tomar muito cuidado com esse mecanismo de pool. Pagamento e crédito, eles podem ser mais pool. Investimento. Investimento já tem mais a ver com push. Vou te dar um exemplo. Vão lá no meu site e cliquem na segunda imagem. E vocês vão me dar $10.000. E, com isso, eu vou colocar numa carteira de ações do Brasil, de China e de outros países. E eu sei que vocês estão mandando mensagem para o Bruno, falando, mas você não me falou que ele trabalhava com crédito, mas daí nós fazemos vocês acreditarem que o que nós estamos fazendo é o correto. Por isso que os consultores de robô, ele tem um valor, porque eles trabalham nesse ambiente de push. E seguros. Seguros é o mais assimétrico de todos. Por quê? Imagine que eu tenho que vender para o Bruno um seguro de vida. Eu tenho que falar para ele que ele vai morrer. E ele não quer falar sobre isso com um chat GPT, por exemplo. Tem que ser com uma pessoa. Então, é mais difícil ter essa interface. Se você tem uma informação assimétrica, você entende a dificuldade ou a facilidade de ter esse engajamento com os clientes, e daí você consegue gerar mais receitas. Mas como que eu posso explicar isso de uma forma comum? Como eu já disse, eu gosto de colocar a culpa nos outros. Então, vou colocar a culpa aqui no Zipteria. Ele era o CEO do Mund, que era a maior gestora de recursos do mundo. Ele tinha Fiesa. E eu conheci com ele num fórum em Paris, alguns anos atrás. E eu perguntei aliás, qual é o produto e a solução que justifica as taxas cobradas. E olha só o que ele diz. O valor real das gestoras é primeiro. Eu peço desculpas, mas o som do vídeo está muito ruim na cabine. Bom, ele diz que é importante ter uma relação transparente, é importante esse elemento de comunicação. Sem isso, nós não conseguimos entrar nessa economia de plataforma. Eu vejo várias fintechs que estão muito focadas no produto, mas o valor não está no produto, está no engajamento com os clientes. A interação humana é importante, porque ela cria mais valor para os consumidores. Então, agora vocês sabem que quando nós falamos de economias plataformas, bom, se voltarmos 20 anos, nós já tínhamos plataformas. Por exemplo, o LinkedIn é para minha vida profissional, Facebook para minha vida pessoal. Amazon é aquela plataforma em que eu tento vender os meus livros. Twitter é a plataforma da minha paranoia. Sempre foi uma paranoia, Twitter. E WeChat na China é uma plataforma de comunicação, porque agrega diferentes aspectos da vida de um indivíduo. E ela é muito relevante lá, porque ela tem um resultado muito bom. Então, a pergunta é,
onde está a plataforma de consulta para a minha vida financeira. You have a Revolut of the cases that Se você platform. quer se tornar uma plataforma consultora e colocar muitas informações nessa plataforma, você não vai em frente, porque você vai só oferecer muita informação. Não é uma questão de produto, é como que você envolve o cliente, como que você dá para o cliente o que ele precisa. E daí estamos chegando no fim da nossa apresentação, quarto capítulo. Bom, como eu disse, primeiro temos que ajustar o nosso modelo de negócios. Para fazer isso, precisamos sair do output Understand that e entender a diferença entre esse mecanismo pull e push. contextual banking Dessa forma, você se move para um banco mais contextual of platforms. e Then we also said that também to understand this, we look at the falamos que para entender isso, você tem que ver as assimetrias de informação. Tem alguns serviços que são mais fáceis de ser digitalizados e outros que são mais difíceis, porque envolvem interação humana, ou seja, o investimento, por exemplo, seguros. Você pode ter conversas muito poderosas e ver os resultados nos próximos anos. Agora, eu gostaria de finalizar essa conversa com uma história pessoal que talvez seja relevante para vocês. Eu tive 2 startups na minha vida, uma em 2013, 14, e uma antes disso, que junto com meu irmão eu decidi criar a Amazon da Itália. sleek design. Eu tinha um site maravilhoso, eu tinha os melhores produtos. Nós trabalhávamos com moda italiana, móveis italianos, gastronomia italiana. Então, imaginem só. You know what? I did not sell, Mas eu não consegui vender nada, foi um desastre. and I got puzzled for many years. E por muitos anos, depois de muitos anos, eu ouvi o Jeff Bezos, uma entrevista dele, e foi uma entrevista que ele deu, na verdade, nos anos 90. Vocês são muito jovens para lembrar dessa época. Mas Jeff You know what, Jeff? Bezos, perguntaram para ele o que é a Amazon. E ele disse, Amazon não é um canal de distribuição de livros na internet. App and your bank distribution. Então, pensem, o banco de vocês é um distribuidor de serviços online? The journalist was Eu achei isso muito estranho e Jeff Bezos explicou. Ele disse, eu não sou um canal de distribuição de livros na internet. O que ele queria dizer é que ele recebia cartas de editores naquela época e eles reclamavam, porque ele deixava as pessoas fazerem posts positivos e negativos sobre os livros. Então, eles queriam que apenas os posts positivos fossem publicados. E ele disse, não, vocês não estão entendendo, não são vocês os meus clientes. created trust. Esses posts positivos e negativos criam confiança na minha plataforma. Então, nós, no nosso caso aqui, a regulação é importante. Channel of Eu não quero ser um distribuidor de produtos na internet. O meu maior objetivo é ajudar as pessoas a entenderem os melhores livros que eles devem comprar, porque eles não pegam os livros na mão, não cheiram os livros. the element here again. Então, o elemento mais importante aqui é que ele entendeu esse gap de pull e de push, e a Amazon, Iman. So ele conseguiu fazer isso na Amazon, conseguiu o que vários empreendedores não conhecem. E tem um outro elemento que eu gostaria de falar para vocês. Apenas depois que o cliente confia na plataforma e decide comprar algo da nossa plataforma, daí eu uso a análise de dados, hoje em dia inteligência artificial, para tentar empurrar alguma coisa para o meu cliente. Eu sei que todos falam que os bancos devem ser determinados por dados. Os dados são importantes, mas não são suficientes. Para esses dados fazerem sentido, vocês têm que se perguntar como que eu posso trabalhar com os meus clientes nesse mecanismo pull e push, e depois você faz o restante. Se vocês pularem esse passo, video clip. não será suficiente. Então,
Eu vou agora finalizar aqui. Gostaria que vocês apagassem a luz. Descubra o futuro dos bancos e das fintechs nas economias de plataforma. Se abra para novos dados, gere valor para os seus clientes, mesmo durante momentos incertos, usando o banking contextual e consciente. A oportunidade de eliminar fricções do ecossistema torna o banco contextual embutido para destravar, para criar um novo valor para a rede. A necessidade de demonstrar valor torna o banco consciente, transparente, com relações humanas e digitais, para criar um valor que até então estava oculto, para que tenhamos um futuro mais sustentável. Disponível na Amazon. Muito obrigado pela paciência, por me ouvirem hoje. Agora vocês podem usar o QR Code para encontrar o meu livro na Amazon. Obrigado. Paulo Cironi, it's a pleasure listening to you, my friend. Que prazer ouvi-lo. Agora nós vamos ter algumas perguntas para o Paulo. E depois a gente pode ir mais fundo nos aspectos que você mencionou. Muito obrigado por vir aqui. Muito obrigado. So, Paulo, I love the idea. Então, Paulo, eu adoro a ideia e alguns dos aspectos da sua apresentação, principalmente quando você fala de banco contextual e consciente e as suas estratégias específicas. Mas é mais fácil, talvez, para a plateia entender. Dar exemplos é sempre bom. Então, você tem alguns exemplos de instituições financeiras que estão utilizando essas estratégias de forma bem-sucedida para aprender as lições das plataformas e alavancar suas operações? Então vou colocar... que publicamos alguns dados. Oi, não, pode voltar no slide aqui, rapidinho. You need to plug it back. But never mind. It doesn't matter. It doesn't matter. Yeah, okay. Não tem problema. Então, basicamente, o que nós descobrimos, fizemos pesquisas na maioria dos bancos e descobrimos que 20% dos bancos atualmente estão ao vivo e com uma solução de melhor ou pior, ou criação de uma plataforma digital, e quando vimos os dados, acontece mais na América Latina do que na Europa e na América do Norte. E 58% dos bancos estão investindo atualmente para criar soluções para bancos, para instituições financeiras digitais. E o que leva 6 anos para que os dados consigam ver os primeiros benefícios dessas estratégias financeiras. Então, 6 anos, pelo menos. Então, é por isso que muitos bancos são mesmo basicamente começando a criar isso. Alguns desistem do processo porque eles não estão vendo os resultados ainda. E o fato de que estavam fazendo isso e que tudo isso é entendido e todos os incentivos dentro da organização. E a Agro foi um exemplo que eu pude dar para vocês. Tem um banco na Índia que está criado para fazendeiros também na Índia. Um marketplace. Estamos tendo um pouco de fuga do áudio também. Então, mas para plataformas, o banco de desenvolvimento e as plataformas de ecossistemas que estão criando
as plataformas de ecossistemas por conta própria. E a maior parte dos bancos que eles se inserem em outros ecossistemas. E isso que é importante. Dissemos antes que é criar valor. Se você decide não criar, mas sim embutir em outro lugar como um membro, o dinheiro que você vai lucrar com as transações, então você precisa entender qual é o valor na plataforma se você estiver criando valor. Então, senão vai ser exprimido. Porque eu acho que é interessante que esse dado de 6 anos que você mencionou, interessantíssimo. Eu não sabia, eu desconhecia isso dos dados. E outra coisa que podemos considerar agora, as novas tecnologias para facilitar, implementar essas estratégias como ou algum caso que estávamos falando recentemente, que poderia explicar um pouco de como essas estratégias estão sendo conectadas às novas tecnologias para criar novas fontes de valor para os clientes, de formas práticas, de casos práticos. Então, inteligência artificial generativa para os mercados financeiros. Então, a IA generativa é de como estão utilizando os bancos nos bancos. E sabem quantos bancos não pretendem usar inteligência artificial? Se é 5%, 10%, 20%, 50%? O que você acha? 30% a 40%? Então, o número é 14% que não pretendem usar inteligência artificial generativa. Mas, ao mesmo tempo, 8% dos bancos têm uma abordagem sistemática que, quando pesquisamos sobre formas empresariais, estão usando em todos os domínios e todas as formas de negócio. Então, a maior parte dos bancos estão com soluções digitais e é muito tático, mas não tem uma estratégia consistente, porque é mais sensível ou porque tem mais dinheiro. Mas se você pensar em escalar, não só usar a IA generativa, porque você precisa neutralizar, então você não consegue encontrar a tecnologia que você precisa para utilizar essa tecnologia. Então você começa a utilizar e pensar nos casos de uso, que a maioria dos bancos estão trabalhando com essas ferramentas e poucos estão pensando de forma correta para fazer o investimento, para trabalhar com IA generativa. E se perguntarmos onde estão e se veem a maior parte do valor, e a maioria diz que é com risco e compliance, que também é segurança, e aí só depois disso engajamento com clientes. Então, para eles realmente utilizarem o poder total da IA generativa, eles precisam mudar a estratégia, precisa investir nas plataformas que possam lidar com o problema, que são modelos multimodais. E não é sempre correto, então você precisa se relacionar ao problema, entender, e é só com a prática e com a arquitetura correta que você é capaz de fazer isso. Assim como a arquitetura bancária, então fazer os investimentos nisso. Agora, com a regulação, é uma necessidade empresarial, mas não tem outra forma de gerar valor sem a plataforma correta para utilizar a IA generativa. Porque por mais que os bancos e os gerentes querem gerenciar o risco, então cada banqueiro precisa ser um gestor de IA, e esses gestores de IA precisam ter a habilidade de lidar com essas oportunidades. E pensando nas próximas fronteiras tecnológicas, falamos muito de IA generativa, mas também sei que também pesquisou outras fronteiras como a computação quântica. Então, pode falar um pouco sobre isso, o que você acha que essas tecnologias novas vão afetar o cenário? Algumas coisas. Primeiramente, a tecnologia quântica não está assim utilizável, mas está crescendo, e a IBM está trabalhando forte nisso e criando e incrementando isso ano a ano. Mas em outros lugares da computação quântica hoje, quando eu vim para o Brasil, hoje eu tive que pegar um táxi para ir do aeroporto e conectado ao voo, então ter essa conexão e entender a minha jornada. Mas o que está acontecendo é que vemos, é a hora de nos tornarmos, conforme a
computação quântica está aumentando, nós precisamos, é interessantíssimo e preocupante para algumas indústrias e para serviços financeiros, o valor dos dados que pode ser roubado nesse ciclo de vida de 10 anos, talvez. Vamos só ver as oportunidades do quântico e não as ameaças do quântico também que precisamos ter em mente. Definitely. And Paulo, talking about E Paulo, também mencionamos alguns dos desafios do que você disse, como transformarmos essas estratégias, mas tem outros desafios que talvez valha a pena mencionar, talvez seja tecnológico ou no sentido humano que possa acontecer, porque acho que estamos na ponta do iceberg dessas mudanças todas. Na Febron Tech, então, muitos engenheiros na sala, e há alguns anos estamos pedindo para 30 mil executivos ao redor do mundo, perguntando a eles sobre quais são as habilidades mais importantes para a força de trabalho. E se olharmos a coluna de 2016, vemos que, em primeiro lugar, é proficiência. Então, muitos engenheiros aqui, mas vemos a inovação, engenheiros civis. Eu sou economista e também estou mais para baixo no ranking, mas aí agora vemos a capitalização e a gestão estão mais acima no ranking, mas vendo alguns meses atrás, conversando com 500 engenheiros da AIG em Amsterdã, e o CIO me convidou para falar durante o dia todo em discussões, liderar essas discussões, e queriam decidir se Apache era melhor do que outras, o C++. Então, elementos extremamente técnicos relacionados à tecnologia, e eu fiz a pergunta para a plateia, onde vocês acreditam que estaremos em 2023, na verdade? 2033. Em 2, 3, 5, 14 anos, 5. Deixa eu mostrar aqui. Os 2.000 executivos disseram. Onde que está no ranking a criatividade? Por que foi para primeiro ou segundo lugar do ranking de importância deles? Então, era a gestão de equipe e conexão. E os engenheiros queriam me matar. Aí depois vieram falar comigo no palco, falando, Paulo, eu acho que você está provocando as pessoas a tempo demais, mas é importante porque passamos o dia inteiro juntos, 500 pessoas, e no fim do dia eles tinham o comitê executivo respondendo perguntas das pessoas, ou ouvindo perguntas das pessoas, e quando o CIO da AIG disse que eu aprendi algo importantíssimo hoje, e é que a nossa indústria precisa se conectar, e nosso banco não sabemos como priorizar e gerenciar o tempo, porque talvez não temos uma plataforma que nos permite compartilhar esse valor de forma eficaz, então não conseguimos criar valor para o banco. Então precisamos resolver as complexidades, porque se resolvermos isso, quanto mais tivermos talento humano e tecnologia, então basicamente essa figura, esse fluxograma mostra que a organização da indústria, que as complexidades estão aumentando com a IA generativa, a velocidade da luz. Mas precisamos reduzir a complexidade e ajustar o modelo empresarial se quisermos tirar vantagem da tecnologia e das vantagens empresariais. É importante mencionar também que esse relatório está disponível para download também, não é? Sim, vão para ibm.com e vão conseguir fazer o download. E vamos fazer a apresentação da IBM também às 5 da tarde. Perfect. E talvez possamos mandar também uma cópia do relatório. Incrível. Paulo, estamos chegando ao fim do nosso tempo, mas eu queria que você fizesse suas considerações finais. E a ideia que você gostaria realmente, a mensagem final gostaria de passar para a plateia, além da mensagem que você já passou para eles. Eu não sei se na plateia estão banqueiros ou empreendedores, mas como eu mencionei, eu já conheci milhares de
de funcionários de fintechs e sei que os empreendedores de fintech que precisam conversar com os bancos, porque o modelo bancário está quebrado, já está dividido em silos empresariais, tecnologia, arquitetura e assim por diante, mas o problema é de como conectá-los nas plataformas, esse que o valor real está. É claro que é muito simplista esse ponto de vista, porque precisamos em algum momento nos perguntar se isso é possível, se não, não vale a pena. Então, Paulo, chegamos ao final, eu queria agradecê-lo pelo seu tempo. Agradecer vocês pela participação. Vai ter aqui um QR Code para que vocês possam avaliar essa sessão e daqui a 15 minutos a gente volta com uma discussão sobre finanças assistidas, que também tem a ver um pouco com o que a gente falou aqui com o pessoal da Meta e da Microsoft no palco. Muito obrigado, um grande abraço. Obrigado. Até mais. Gracias. Thank you.